Me chamo Jefferson, para aqueles que não me conhecem, talvez só esteja perdendo dar boas risadas comigo, só isso. Sirvo aqui na igreja, no Ministério One, juntamente com o pastor Lucas Dutra, Adalardo, pastor Adalardo, no Anex. Sirvo também com o pastor Plínio no voluntariado, Servir. E fui ordenada o ano passado, final do ano passado, por essa igreja que acolheu a minha família. Estamos há 11 anos aqui servindo ao Senhor, 12 anos esse ano. E para mim é um privilégio e uma honra. E hoje eu gostaria de olhar para um texto que talvez todos aqui conheçam esse texto, e o Senhor falou muito ao meu coração. Ele se encontra lá em Lucas 24. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar o seu aplicativo, abrir o seu smartphone na sua YouVersion ou Bíblia Online. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, fala One College. Para quem não sabe, o One College é o nosso ministério que traz um aprofundamento mais na palavra do Senhor. O pastor Pedro, aquele que estava aqui, que vai para a Ásia agora, ele que é o pastor responsável por esse ministério. Então, quando abrir as inscrições, One College, vai ser bênção aí. Vamos ler o texto? Está lá em Lucas 24, 13, caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, do destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa passagem, Pai. Obrigado por essa palavra que já fala aos nossos corações. Peço-te, Senhor, que o teu Santo Espírito continue fluindo nesse lugar e que
os nossos corações estejam abertos, as nossas mentes estejam cativos ao trono da graça, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, ó Deus. Fale conosco em nome de Jesus. Venha fluir mais uma vez, Senhor. Amém. Esse é um texto bem conhecido e se precisava de um tema, o tema é o reconhecimento de Jesus na comunhão. Imagine caminhar no momento de profundo desânimo. Aqui a gente vê 2 discípulos que conheciam toda a história. Sabiam que Jesus, ele era o rei, era o profeta, mas a palavra mesmo está falando que eles estavam entristecidos, estavam desanimados, expectativas frustradas, esperavam um rei que viria se assentar a um trono, receber uma coroa, igual a Davi, mas não, esse rei estava morto. E nesse momento eles se deparam num retorno, não somente eles, mas todo o povo estava retornando para suas regiões, porque Jerusalém já não fazia mais sentido, porque aquele que era o rei esperado estava morto. Não sabiam eles que era Jesus que ali estava com ele ressuscitado. E nesse texto, existe um convite para a gente refletir no ministério da presença de Cristo em nossas vidas, e ele nos ensina não apenas na caminhada fácil, mas também nas caminhadas difíceis. E essa era uma caminhada difícil para eles, porque expectativas foram criadas e estavam frustrados. Mas Deus me trouxe 3 pontos que a gente pode trabalhar dentro dessa caminhada para Emaús. E o primeiro delas é a presença de Jesus em nossa jornada. Gostaria que colocasse aqui, a imagem está lá, que eu meio que não vi, que estava ali em cima. Essa imagem eu coloquei no IA, olha como é que ficou bonita. Ficou legal, né? Glória a Deus pela IA. Eu não sei fazer isso não. Então, gente, só para vocês entenderem um pouco sobre essa caminhada, Emaús fica a oeste de Jerusalém. E eles estavam caminhando em direção ao pôr do sol. Por isso, essa imagem. Eles estavam caminhando em direção ao pôr do sol e várias pessoas saindo para ir para outros destinos, uns para ir para Emaús, outros para seguir viagem, mas esses 2 discípulos estavam caminhando para Emaús. E alguns comentaristas falam que talvez a falta de reconhecimento desses homens, de não enxergar que era Jesus, é porque nessa caminhada de 11 quilômetros, eu não sei se você já caminhou 11 quilômetros, os legendários já, né? Mas quem não é legendário, não caminhou 11 quilômetros, é uma caminhada significativa. Eu estou correndo para fazer a meia maratona, graças a Deus, eu coloquei como meta desse ano, vou fazer minha primeira meia maratona, e estou focado. E 11 quilômetros eu preciso fazer isso a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, tem que correr 11 quilômetros, pelos treinos, né? Isso dá uma média de 1 hora, 1h10 de corrida. E isso é um tempo correndo, uma quilometragem meio que acelerada. Mas andando, eu chuto que seja umas 4 horas caminhando. Agora imagine você caminhando em direção ao sol. Eu não sei se vocês já pegaram de carro a Visconde de Guarapuava, 17h30, 18 horas, com aquele sol, para subir inteira a Visconde para entrar aqui na PIB. Você quase chega cego aqui, de tanto sol na cara. Agora imagine, isso é uns 7 minutos de trânsito, quando estiver tranquilo. Esse horário vai dar uns 20, 30 minutos. Mas esses homens, eles estavam caminhando, eles iam caminhar 4 horas. Então, por isso que os comentaristas também falam que talvez eles não enxergavam Jesus porque eles estavam com os olhos meio que fechados para a caminhada. Na nossa vida não é diferente. Eles não perceberam a presença do Mestre, porque, apesar das frustrações internas e dificuldades externas, eles não estavam focados naquele que estava falando. E é assim na nossa vida. Existem várias distrações na nossa vida. A gente está caminhando e vem tribulações, vem um desemprego, vem uma frustração,
vem uma doença, só que a gente esquece de quem está ao nosso lado, falando, eu estou contigo todos os dias. Nós esquecemos. Talvez um sonho que você tenha ou tinha e ele se frustrou. Talvez um vestibular que você prestou no final do ano não deu certo. Ou uma porta de emprego que você estava aguardando não deu certo. Ou um trabalho que você estava esperando a promoção e, de repente, foi mandado embora. Todos nós passamos por altos e baixos da vida. E com esses discípulos, não foi diferente. Eles estavam com uma cegueira momentânea, espiritual. Por quê? Não estavam reconhecendo a presença de Jesus que estava ao lado deles. E eles estavam, a palavra vai falar que eles estavam impedidos, e o versículo 15, 16 vai falar, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam com que impedidos de reconhecê-lo. E aqui, o verbo andar, ele vai indicar que Jesus não impõe a sua presença, mas ele participa da jornada com eles. E Jesus, ele é maravilhoso, e ele tem o cuidado de continuar perguntando. Jesus sabia que ele era o Jesus, e ele perguntou quem era, o que aconteceu. Ele era o Jesus ressuscitado. Mas mesmo assim os discípulos simplesmente falaram em palavras aquilo que eles conheciam em teoria e não em prática de fé. Na nossa vida também não é diferente. Temos várias teorias sobre a Bíblia, sobre as promessas, sobre aquilo que Deus já falou conosco. Mas a nossa fé parece que ela não é suficiente para segurar essas promessas, para segurar aquilo que o Senhor tem como propósito. Eu acredito que, e a palavra revela isso, mesmo que passemos por tempos difíceis, por momentos de tribulação, a palavra vai falar, a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não move uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Então as circunstâncias que acontecem em nossas vidas não é diferente. A gente está num tempo de One Week e é legal que são várias, é um tempo de unidade, a semana inteira. A gente está desde segunda-feira com cultos pela coordenação da juventude do One, e aí tem a banda do One Ministério, banda do Velos, banda do JA, do Flow, e assim a gente faz um misto de unidade. E cada pregador veio pregando no decorrer da semana, e a gente está como se subisse uma montanha. E hoje e ontem foi o penúltimo dia, e a Yumi que pregou foi uma bênção, uma bênção. Eu creio que a gente já subiu nesse topo. Hoje a gente vai pegar tudo que a gente construiu, e eu sugiro que vocês assistam as mensagens que estão gravadas, estão no YouTube, vai valer a pena, está muito bênção. E hoje a gente vai descer dessa montanha com aquilo que o Senhor tem para nós. E uma dessas coisas que Ele tem é a presença dEle na jornada. Por mais que passemos por tempos difíceis, o Senhor, Ele está presente na jornada. Por mais que tenhamos dias de tribulação, o Senhor está presente na jornada. Paulo ele vai fazer um paralelo desse tempo. Em 2 Coríntios 4:4, vai falar, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendo esta mensagem a respeito da glória, não entendendo a mensagem a respeito da glória de Deus, que é a imagem de Deus. E aí, existe uma cegueira espiritual. E Paulo ele vai trazer aqui que o Deus desse mundo, ele vai fazer isso para que você não consiga enxergar qual é o propósito de Deus para a sua vida. O maior intuito dele é que seus planos sejam frustrados, e talvez não somente os seus planos sejam frustrados, mas Deus ele tem algo talvez muito maior do que você somente pode suportar, porque Deus tem o abundantemente além para cada um de nós. Quando a gente olha para o Salmo 23,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Assim como o pastor no Salmo, Jesus caminha com os discípulos mesmo na escuridão da dúvida. Em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Jesus cumpre a promessa de que nunca nos deixa, mesmo quando não o percebemos. E é interessante que quando a gente fala de presença, eu sempre lembro de estar presente para a minha família. Eu tenho um filho de 3 anos, o nome dele é Noah. E sempre que eu vou colocar ele para dormir, a gente tem uma rotina. A gente vai para o quarto, aí tem um momento de leitura da Bíblia, ele sempre quer a mesma história. Já contei a mesma história umas 200 vezes para ele. Ele quer a história de Pedro cortando a orelha do soldado. Meu Deus do céu. E aí ele sempre quer essa história, ele faz a Bíblia lá e, essa aqui, papai. E a gente conta a história para ele e oramos juntos. E tem dias que eu deito com ele, tem outros dias que eu tenho que fazer outra coisa e falo, filho, você vai ficar aqui, mas o papai vai deixar a porta um pouquinho aberta. Tá bom? Ele, tá bom, papai. E segue e ele dorme. Mas ele entende que se ele precisar, ele vai me chamar. E ele sabe que eu vou lá para atendê-lo. Assim é conosco. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós é que precisamos entender que Ele está presente em todas as circunstâncias. Seja uma circunstância de luto, Ele está presente. E a palavra vai falar que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele precisa ser suficiente em nossas vidas. Anne Graham, ela é a segunda filha de Billy Graham. E ela contando das dificuldades da vida dela, ela disse, não me dê simpatia, não me dê conselho, nem sequer me dê um milagre. Dê-me apenas Jesus. Ela confia plenamente que Jesus ele é suficiente. E a gente precisa confiar na presença de Cristo, especialmente na dúvida ou na perda. Luiz Saião, que é um teólogo, ele diz numa das suas pregações que andar perto de Jesus não significa conhecer Jesus. Talvez você venha para o culto, você bata cartão na igreja, mas não é conhecer Jesus. Isso não é conhecer Jesus. A Jaque pregou na quarta-feira sobre as máscaras, e uma delas seria a máscara da hipocrisia e a outra da aparência. Talvez o vir na igreja ou servir nos ministérios seja para você, talvez provar para você mesmo que você está servindo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você participe dessa presença e você viva essa presença sem máscaras, sem hipocrisia. E muitas vezes a gente não reconhece a ação de Deus em nossas vidas porque estamos focados nas nossas circunstâncias ou porque precisamos de uma revelação mais profunda. E falando em revelação mais profunda, aqueles discípulos também precisavam de uma revelação mais profunda. E isso nos leva para o segundo ponto. A revelação através da palavra. Verso 27 vai falar: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Jesus, ele revela a sua identidade através da palavra. Ele poderia muito bem fazer um milagre ali, e eles iam reconhecer novamente que era Jesus. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi pela palavra. Ele explicou a palavra. Ele falou a palavra. E aqui nos mostra que a gente precisa de mais contato com essa palavra. Porque essa palavra, ela transforma, essa palavra, ela cura, essa palavra, ela nos traz revelações profundas da presença, da comunhão. Essa palavra que ele veio trabalhando com eles no caminho, ia dos profetas, de Moisés até os profetas. Quando a gente olha para João 5,39,
vai falar, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. A palavra é o testemunho vivo de Cristo. Quando a gente olha para 2 Timóteo 3:16 e 17, vai falar, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra ela precisa ser esse instrumento pelo qual Deus vai nos instruir e Deus vai nos transformar. A minha oração para esse início de ano, eu sempre tenho as minhas metas de leitura anual da Bíblia. Ano passado eu escutei bastante a Bíblia, acho que eu escutei 2 vezes a Bíblia, eu sou mais auditivo, mas esse ano eu peguei um desafio de ler a Bíblia física e ir anotando, fazendo as minhas anotações, e eu pedi para o Espírito Santo, eu preciso ver Jesus sendo revelado de Gênesis a Apocalipse. E eu fiz essa oração para o Espírito Santo. Até compartilhei com alguns amigos. E nesse tempo de leitura, já nesse ano, Deus falou comigo em Gênesis 49. Lá vai falar sobre a bênção de Jacó, a bênção de Israel para os seus 12 filhos. Ele chama os seus filhos, ele estava prestes a morrer, ele chama os filhos e vai implementar uma bênção sobre a vida deles. E aí, eu vou deixar um dever de casa para vocês, porque lá, em Gênesis 49, o Senhor falou comigo que Jesus estava sendo anunciado através de uma das bênçãos. E foi maravilhoso, porque a palavra ela se revela, ela se renova todos os dias. E ela precisa ser o nosso pão diário. Ela precisa ser aquilo que a gente precisa todas as manhãs, todos os dias, para estarmos alimentados, para seguirmos a jornada. Quando eu estava estudando para preparar esse sermão, eu fiquei um tempo, umas 2 semanas, assim, pensando e orando ao Senhor, pedindo um texto. A Bíblia, ela tem inúmeras passagens maravilhosas. E quando o Senhor me levou para essa passagem, eu estava lendo, e antes mesmo de chegar no verso 32, que vai falar, disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Antes de eu chegar nesse verso, meu coração já estava queimando pela palavra que o Senhor estava falando comigo. Porque a palavra ela é viva e eficaz. E ela precisa ser esse pão diário, e a gente precisa buscá-la em profundidade. Precisamos gastar a nossa vida na palavra, na revelação do Senhor através da palavra. Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última vez que o seu coração queimou quando você estava meditando na palavra? Qual foi a última vez que o seu coração queimou quando você estava lendo a palavra, meditando a palavra? Não simplesmente para ler, para dar um check, hoje foi o dia que já fiz a minha leitura da palavra. Não, a meditação na palavra. Gustavo pregou na segunda-feira sobre a postura da busca. E uma dessas buscas é a busca pela profundidade. A gente precisa buscar mais ao Senhor. E isso precisa ser em profundidade. Em profundidade. E quando a gente busca em profundidade ao Senhor, eu tenho certeza que a gente vai para o terceiro ponto aqui. O reconhecimento na comunhão. Verso 30 vai falar, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu, lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disse um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. E é interessante que o reconhecimento de Jesus foi exatamente no momento em que Jesus partiu o pão. Alguns comentaristas vão falar que esse momento de repartir o pão leva a uma memória desses discípulos, de que talvez eles estivessem na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Talvez eles estivessem lá e naquele momento em que
Jesus repartiu o pão para a multiplicação, eles entenderam, é Ele. É Ele. É o Jesus da multiplicação dos 5 pães. Talvez seja isso. Mas a gente só vai entender o que representa reconhecer Jesus na comunhão quando a gente vive essa presença e tem essa palavra revelada pelo Senhor. Esses 2 homens, eles não esperaram um tempão para voltar, porque naquele instante eles tiveram um anúncio de uma boa notícia. Naquele exato momento, a palavra vai falar que imediatamente eles retornaram. E aí aqui já era tarde da noite. Se quando eles chegaram na casa já era tarde, eles precisavam retornar para Jerusalém para anunciar essa boa nova. E o Senhor vai nos falar sobre esse ide. Quando a gente tem a presença, quando temos a revelação pela palavra, é impossível ficarmos apáticos ao que o Senhor tem para nós. Precisamos, e o coração queima, para pregar as boas novas, para falar de Jesus, desse evangelho às outras pessoas. E falando de o poder do evangelho, o Jonatas pregou na terça-feira sobre valores extraordinários que levam uma vida extraordinária, e um desses valores era viver o poder do evangelho. Viver o poder do evangelho é você experimentar, entregar essas boas novas. É você falar desse evangelho poderoso que é do Senhor Jesus. E nesse tempo de comunhão, que eles voltaram para Jerusalém, e descobriram também que haviam pessoas que também tiveram essa experiência com Jesus. E há comunhão quando a gente está unido no Senhor. A Raquel pregou na quinta-feira sobre o lugar da habitação do Senhor. E o segundo ponto foi na casa de oração. Na casa de oração, a comunhão. A comunhão nas amizades, a comunhão no tempo de ceia, no tempo que a gente está vivendo como igreja. E essa comunhão ela precisa se estender para além dessas 4 paredes. E essa comunhão precisa ir para os 4 cantos através da pregação do Evangelho. E é uma beleza, a beleza da vida cristã é que ela precisa ser vivida também em comunidade. Com pessoas que compartilham dessa experiência de memórias do cristianismo e é vivida em comunhão de um com os outros. Quando a gente olha para 1 Coríntios 10, 16, e nesse partir do pão, não é o cálice da bênção que abençoamos, uma participação no sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a participação do corpo de Cristo. A comunhão é uma celebração viva da presença de Jesus. João 6,35 vai falar, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão é um símbolo de que Cristo é o nosso sustento espiritual. Quando a gente olha, eles voltaram, e uma dessas pessoas que o Senhor teve um encontro foi com Pedro. E é interessante que Pedro foi aquele que negou Jesus. E dizem que a Bíblia vai relatar isso, que ele foi um dos primeiros, que depois que Jesus ressuscitou, ele teve um encontro com o Senhor. Então, a gente pode olhar para isso e pensar, mesmo a gente não fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mesmo negando Jesus, mas quando a gente se rende novamente para Ele, se rende para a presença, para a palavra, Ele vai se revelar a nós também. E teremos a comunhão com o Pai. O louvor pode subir. Quando a gente olha para uma foto antiga, quantos aqui gostam de revisar memórias, né, de fotos antigas? Principalmente aquelas fotos com amigos, assim. E aí você olha para aquela foto antiga e vê pessoas que faz muito tempo que você não vê. Nossa, nem lembrava mais desse meu amigo. Nem lembrava mais dessa pessoa. A gente tem memórias de
pessoas, de momentos. As fotos antigas nos fazem isso, né? Só que há também um sentimento de que vivemos uma comunhão naquele tempo. E essas memórias, elas são maravilhosas, porque aqueles discípulos tiveram esse sentimento quando lembraram de que Jesus partiu o pão para uma multiplicação. A gente precisa viver essas memórias da comunhão com Cristo, e a gente só vive isso em comunidade, a gente vive isso no partir do pão. Para você que ainda não passou pelo processo de discipulado, no processo de discipulado há um tempo de comunhão maravilhoso. Hoje tivemos os batismos, e essas pessoas passaram por um tempo de entendimento, de buscar mais ao Senhor, e hoje publicamente confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador. E essa comunhão a gente precisa valorizar, essa comunhão com Cristo, essa comunhão com os irmãos. Quando estou lendo um livro do Larry Crabb, Chega de Regras, e ele vai falar sobre a conversão, e ele fala que na conversão existe o Espírito Santo colocou 4 recursos distintos em nós que nos tornam possível uma vida sobrenatural. Eu gostaria de compartilhar contigo. A primeira é uma nova pureza, que nos torna limpos aos olhos de Deus, mesmo quando rolamos na lama. O segundo é uma nova identidade, que não permite rótulos, além daqueles como santo, filho de Deus, amado e peregrino a caminho do céu, a serem empregados cuidadosamente em nós. Terceiro ponto, uma nova disposição, que prefere realmente a santidade ao pecado. E um novo poder, para chegarmos a Deus como um herdeiro perdoado, que anseia contemplar a beleza do Senhor. E para viver isso, eu preciso reconhecer a comunhão, reconhecer a presença do Senhor. Que os nossos olhos, a partir de hoje, sejam abertos para reconhecer a voz do Mestre, para olhar para o Mestre. Que nosso sentimento seja de buscar a revelação pela palavra do Senhor, e que os nossos corações e mentes sejam iluminados, e que a nossa comunhão, que nos dá alegria, essa comunhão com Cristo, seja essa presença viva do Senhor Jesus. Aí me pregou ontem sobre a importância do que é o principal legado que devemos deixar aqui na terra. E eu gostaria de deixar um desafio para que você se perguntasse: qual é o legado das marcas de Jesus que eu vou deixar? Qual é o legado que você tem deixado no seu trabalho? As pessoas te reconhecem como um discípulo de Jesus? Você é um chefe ou um líder de uma empresa que as pessoas olham para você e falam: quero ser parecido com ele, porque ele é um discípulo de Jesus. Você tem um amigo de trabalho que trabalha com você há anos, mas talvez ele nem sabe que você conhece Jesus. Ou você está na faculdade, ou no ensino médio, ou estudando, as pessoas sabem que você conhece Jesus. Qual o legado que você vai deixar das marcas de Jesus? O encontro com Cristo transforma nosso desânimo em esperança, nosso entendimento em fé e nossa jornada em testemunho vibrante para viver a presença da glória do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu tenho um primeiro convite, e existe um fluir do Senhor aqui nessa noite. Existe um derramar de uma unção do Senhor nessa noite. Meu primeiro convite é para você que não sabe nem quem é esse Jesus, nunca teve a possibilidade de entregar a vida para Ele verdadeiramente. Esse é o meu primeiro convite. E se você quer
assim como nós, viver dessa presença aqui em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Há uma paz de Deus que excede todo entendimento para seguirmos. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Se você quer entregar a sua vida a esse Jesus, entregar a sua vida a esse Jesus que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Levante uma de suas mãos, quero ver, reconhecer você. Eu tenho certeza que o Senhor, amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria que você que levantou suas mãos, fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo nesse momento. Dizesse assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, para viver dessa poderosa presença, que eu possa ter a revelação pela Tua palavra, que eu possa ter essa comunhão maravilhosa, e que mesmo em tribulações eu possa viver a paz que excede todo entendimento. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você viesse aqui à frente, para a gente orar mais uma vez contigo, e a gente mostrar para você qual que é o caminho dessa caminhada, qual é a caminhada que você deve seguir daqui para frente. Nossos irmãos vêm aqui, de colete verde, o pessoal da oração, vão orar por vocês e vão pegar os seus nomes. E eu tenho um segundo convite. Você pode sair do seu lugar, assim como os discípulos caminhavam, você pode caminhar até aqui à frente. Não precisa ser 11 quilômetros, é bem pertinho. Vem aqui à frente para a gente instruí-lo naquilo que é necessário para essa caminhada, essa jornada. E seja muito bem-vindo a essa jornada. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Seja bem-vindo à família na fé. Seja bem-vindo a essa nova caminhada. O meu segundo convite é para você que já está na caminhada, só que está vivendo um tempo difícil e não consegue enxergar o Jesus que está ao seu lado. Para você que não consegue ter a revelação pela palavra e não tem mais essa comunhão, que é o que o Senhor Jesus nos dá, a comunhão da presença. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse tempo, e eu estaria orando por você. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela Tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado porque a Tua presença é real. Assim como o Senhor esteve com os discípulos no caminho de Emaús, Pai, cremos que a Tua presença é real nesse lugar. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja presente no coração dos meus irmãos, na caminhada difícil dos meus irmãos, Pai. Talvez uma caminhada em que o luto está sendo uma dor terrível, a depressão tem angustiado todos os dias, a porta de emprego que não se abre, Pai, uma vida financeira que não está nada legal. Senhor, nós entendemos que o Senhor é o Deus da paz, Deus. Que o Senhor esteja presente na vida dos meus irmãos, ó Pai. Eu creio, Senhor, que esse é um tempo de aprofundar na palavra, Deus. Senhor, que possamos ser mais profundos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos. Que haja comunhão, que haja comunhão, que haja comunhão da Tua presença, Pai. Ah, Senhor, nos desperta a viver o Teu ID, Pai, a viver o Teu ID, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que está aqui nessa noite.